Bom dia! E hoje a nossa leitura é São Mateus, capítulo 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, conduzir essa escuta, essa leitura e nos transformar. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgride teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: E vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: Aquele que dizer a seu pai ou sua mãe: Aquilo com que eu vos poderia assistir já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías: Esse povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensino preceitos que só vêm dos homens. Depois, reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Os doentes buscam Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos a seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Segundo a multiplicação dos pães. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tende piedade dessa multidão, eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedir em jejum para não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos e abençoou-os. Depois os partiu e deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Ora,
Os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.